sou o Cláudio Guardabassi, mergulhador. Já estou nessa área há mais de meio século e já comecei cedo, com a idade de 16 anos. Eu ganhei um prêmio dos meus colegas, eu era securitário e ganhei um prêmio deles, que foi um curso de mergulho, no qual eu acabei me tornando um instrutor do próprio curso. E com isso daí eu comecei a minha vida dentro da atividade de mergulho, como caçador submarino, porque na época era a única modalidade disponível que tinha no mergulho, para se ter participação na atividade de mergulho, não se tinham conhecimentos ainda com relação a outras modalidades, né? E com isso daí eu me tornei uma pessoa bastante conhecida no meio, no pequeno meio que existia na época, né? Pelo fato de que eu me tornei campeão algumas vezes, né? Participei de seleção, da seleção brasileira, fui técnico da seleção de caça submarina, técnico da seleção de mergulho em apneia, enfim, tudo isso daí me deu me tornou conhecido dentro da atividade, né? E acabei abandonando a carreira de securitário e me tornei um funcionário dentro de uma empresa que trabalhava com equipamentos náuticos e eles queriam montar um departamento de pesca submarina, e eu fui cuidar disso. E no fim eu acabei criando a minha própria loja de mergulho. Tudo isso daí veio de lá de trás, tanto eu quanto outros, né? Que eu costumo chamar de loucos e guerreiros. Os loucos são os caçadores submarinos, que eu fazia parte. Era o tipo do camarada que entrava em qualquer reunião, em qualquer festa, e era visto assim como louco, né? E o pessoal queria perguntar como era o tubarão, se o tubarão tinha comido a sua perna, se ia comer a sua perna, né? Mas era interessante porque todo mundo se motivava a manter contato com você para saber, né? Conhecer o desconhecido, né? E os guerreiros? Os guerreiros são aqueles que também resolveram entrar comercialmente, como eu, na atividade de mergulho, que também passaram por todas as dificuldades que eu passei comercialmente. Nós passamos por todos os planos que vocês possam imaginar que os governos fizeram aí, nós já passamos por tudo isso e sobrevivemos. Alguns, evidentemente, acabaram mudando a sua atividade, mas tem alguns que, como eu, continuam na atividade. Eu me lembro que eu sempre calcei, como sou uma pessoa alta, o meu calçado é grande e não existia aqui no Brasil nadadeira que atendesse meu pé. Então eu tinha que comprar uma nadadeira, levar no borracheiro para ele poder emendar a nadadeira, porque senão não ia servir no meu pé. A máscara, vocês podem imaginar o que era. Uma máscara, na realidade, não era uma máscara, era um visor apenas, né? E para você mergulhar com aquilo lá era sofrível, porque você não podia nem fazer a compensação, né? A dificuldade para você compensar a diferença de pressão nos ouvidos, né? Mas era um começo, não é? Até que começaram a surgir outros equipamentos que realmente podiam atender melhor. Mas isso não quer dizer que fosse nada agradável. A época que eu comecei, em 60, estavam começando as primeiras indústrias italianas, por exemplo, estavam começando nessa época também. Com o crescimento de importação de equipamentos e novos conhecimentos que nós íamos adquirindo com relação à instrução, isso daí evidentemente começou a fazer com que a gente pudesse ter um crescimento no mercado, né? E teve muita gente preocupada, como eu, em tentar fazer com que o mergulho crescesse naquilo que faltava, porque os equipamentos chegaram, começaram a chegar os equipamentos, mas as pessoas precisavam saber usar o equipamento. E usar equipamento chama-se instrução. Só que nós não tínhamos nada organizado aqui no Brasil. A única escola organizada que tinha no Brasil chama-se Marinha, né? Só que a Marinha era um processo seletivo completamente diferente daquilo que nós pretendíamos. A Marinha criava homens para batalha ou criavam homens para fazer um mergulho profundo, né? E que foi muito bom isso daí, porque quando construíram a ponte Rio-Niterói, teve que ter uma participação enorme do mergulhador criado pela Marinha. E daí para frente é que realmente nós começamos a ver que o país é um país com um caudal de águas internas monstruoso e uma costa monstruosa. E que nós precisávamos ter gente mergulhando para conhecer isso daí.
tem um ponto que eu diria que foi uma pena. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles tinham a maior escola de navegação, que era a escola de Sagres. Mas eles não trouxeram a memória náutica para o Brasil, um país com muito mais água do que Portugal. Eles trouxeram, evidentemente, a interiorização do país, né? Procurar as riquezas do país. Isso demorou a chegar aqui, né? Vieram os açorianos que depois vieram. Nós tínhamos os índios aqui, só que faziam canoa, né? Então a nossa memória náutica, agora, ela começa a se desenvolver. E o que eu vejo é que há uma participação muito grande de vários segmentos da sociedade, de pessoas que estão envolvidas na cultura de cuidar das águas, de cuidar dos mares, que realmente tem surtido efeito. Efeitos positivos, porque nossos mares estão abandonados há muito tempo. Nós temos um item aí chamado poluição, que é a poluição invisível. Quer dizer, não adianta gritar contra a poluição visível, é invisível. Então eu digo que os mergulhadores são os olhos dos mares, que nós estamos desenvolvendo uma memória náutica voltada para ter cuidado com as nossas águas, não é? E eu olho para trás e vejo que eu participei de tudo isso daí. Eu e outros guerreiros, não é? A quem eu sempre deixo uma boa lembrança.